gerações, Te adoramos, Senhor. rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo,
sorriso para ele, para ela. Se é uma pessoa que nos visita, diga para ele e para ela, seja bem-vindo, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta noite, que você receba nesta noite graça, que você receba nessa noite a bênção de Deus neste lugar, que você saia daqui cheio da bênção de Deus, em nome de Jesus. Nós convidamos as crianças, nós vamos orar por elas, temos a escolinha, né? A classe das crianças, então nós vamos orar pelas crianças, no nome de Jesus. Podem vir, daqui a pouco elas estarão indo à sala com a professora, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele. Importante os pais trazerem os seus filhos para a casa de Deus, para aprenderem também da palavra do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoá-las. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome nessa noite, por esses pequeninos, ó Deus amado, pedimos que tu venhas abrir o entendimento, o coração de cada uma delas, ó Pai, destas crianças, e que elas nessa noite, ó Deus, recebam a tua palavra, e que esta palavra venha, Pai querido, achar lugar também no coração de cada uma delas. Abençoa a professora, dá sabedoria, dá discernimento, dá direção, Pai, na aula que elas, Deus, nesta noite estarão ministrando a esses pequeninos. Assim oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe. Crianças, podem ir, e nós aqui adultos que ficamos, abramos a nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, nós vamos ler a partir do verso 17, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17, nós vamos ler até o 23, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 17, nós vamos ler até o verso 23. Aleluia, glória a Deus. O som tá bom para vocês aí? Amém? Tá bom? Glória a Deus. Tá bom para mim aqui também, não mexe não, por favor. O retorno tá bacana, hoje o negócio está fluindo aqui. Aleluia. Muito bem, vamos aqui ler a partir do verso 17. Quer baixar um pouquinho? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a tua bênção, ó Deus, nesta noite para as nossas vidas. Agradecemos a ti pela tua palavra, e que esta palavra, Senhor, ó Deus, traga revelação ao nosso coração, que nós possamos nesta noite, ó Deus, entendendo a tua palavra, termos o coração à disposição de obedecer, de cumprir esta palavra, Pai. Assim como igreja do Senhor reunidos nesse lugar, nós te agradecemos o privilégio que temos e a oportunidade de estarmos aqui neste lugar, Pai, te adorando, te glorificando, ó Deus, e ouvindo a tua palavra. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Uma coisa tremenda que nós aprendemos à luz da palavra é que a pregação do Evangelho, e a palavra Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias, tem como objetivo que levar o homem
ao conhecimento de Deus e também ao reconhecimento dos seus pecados. A palavra de Deus, quando ela é ministrada ao coração do homem, do ser humano, tem como propósito que este homem conheça Deus através do Evangelho, através da pregação. E conhecendo a Deus, esta pessoa também, ela reconheça os seus pecados. E quando ela reconhece os seus pecados, reconhece a sua condição e se volta para Deus, esta pessoa então, ela vai entender a necessidade que ela tem de salvação. E essa salvação, à luz desse Evangelho, nós entendemos que essa salvação, ela nos é oferecida por Deus, através de Jesus Cristo. Porque o Evangelho fala de Jesus. Jesus é estas boas notícias. O Evangelho todo aponta para a pessoa de Jesus. Jesus que veio trazer ao homem a salvação. Mas essa salvação, ela só é possível, ao homem, se esse homem tomar posse da oferta que Deus oferece a ele. Que oferta é esta? É o próprio Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a oferta gratuita de Deus. O homem, a única coisa que o homem precisa fazer para ser salvo é crer e receber a Jesus Cristo no seu coração. É crer e receber esta oferta gratuita que Deus lhe oferece pela fé. Então a fé, ela é necessária para que esta pessoa então aceite a oferta de Deus, que é Jesus Cristo, não apenas como seu Salvador, mas também como o seu Senhor. Muitas pessoas querem Jesus apenas como seu Salvador, aquele que salva, aquele que veio salvar o homem dos seus pecados. Mas também nós precisamos entender que quando eu aceito o presente de Deus, que é Jesus, eu tenho que aceitar a Jesus não somente como meu Salvador, mas eu preciso também aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Amém? Amém? Então, entenda isso. Aceitar a Jesus como Salvador, ou seja, aquele que veio para nos salvar, mas também aceitar Jesus como Senhor, ou seja, aquele que será o dono, que será o amo, que será o Senhor da nossa vida. E quando eu falo de Jesus como o Senhor da minha vida, está implícito aí a obediência a esse Senhor, a esse amo, a esse dono. E também está implícito aí se é uma oferenda, se é uma oferta, se é um presente de Deus a cada um de nós. Está aí também implícito a gratidão. Ou seja, nós precisamos ser gratos a Deus e a Jesus. Nós precisamos, além de sermos gratos a Deus e a Jesus, nós precisamos também ter a disposição de obedecer. É isso que nós estamos aqui como igreja hoje fazendo. A gratidão, ela é expressa através do culto que nós oferecemos a Deus. O fato de estarmos aqui cantando, louvando, adorando, expressa a gratidão do nosso coração por esse presente que Deus nos deu, chamado Jesus Cristo. Mas não apenas oferecer a Deus gratidão, culto que eu presto a Deus, mas também a obediência. E como que essa obediência, ela se processa em cada um de nós? Quando eu tenho a disposição de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus para colocar esta palavra em prática. É o que nós estamos aqui também essa noite fazendo. Nós viemos cultuar a Deus, render a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Mas também viemos aqui nesta noite para ouvir a sua palavra, cujo propósito dessa palavra que estamos ouvindo é que uma vez que entendemos esta palavra, temos que ter o nosso coração à disposição para praticar. Então, a gratidão e a obediência são frutos de uma vida transformada. Uma vida transformada é grata,
A vida transformada é grata e é obediente a Deus. Isto é resultado da transformação que Deus operou na nossa vida, através da regeneração. A regeneração faz com que o ser humano ingrato se torne uma pessoa grata e uma pessoa obediente a Deus. Daí o texto que nós lemos aqui no verso 17, dizer para nós assim, olha, verso 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos seremos conhecidos. E eu pergunto para você e para mim nessa noite, qual é o fruto que temos produzido na nossa vida? Será que esses frutos, a obediência e a gratidão, estão presentes na minha e na sua vida? Se eu sou árvore transformada, se eu me tornei uma árvore boa, porque eu não era, nós não éramos antes de conhecer a Jesus, nós não éramos antes de entregar a nossa vida para Ele, de confessá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida, nós éramos árvores más. Mas uma vez que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos pelo milagre da regeneração, né? Por esta transformação que Ele, o Senhor, operou na nossa vida, nos tornamos agora gratos e obedientes. Éramos no passado, como o apóstolo Paulo diz, éramos filhos da desobediência. Hoje nos tornamos filhos da obediência, ou filhos obedientes. Logo, precisamos produzir esses frutos. Quais frutos, pastor? Gratidão e obediência. Amém, queridos? Então, olha, isso é importante, porque se nós não experimentamos a regeneração, continuamos ainda desobedientes a Deus, ingratos. E aí então entra o versículo 21, onde Jesus continua dizendo assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu posso ainda, não experimentando a regeneração e não tendo um coração grato e obediente, chamar Jesus de Senhor, sem que na verdade ou na realidade Ele não é. Porque os frutos que eu estou produzindo é frutos de uma árvore má, é frutos da desobediência. Eu estou ainda desobediente a Deus. Então o que eu aprendo aqui com Jesus, que eu dizer ou chamar Jesus de Senhor, Senhor, não é garantia de salvação, e sim manifestar o fruto da obediência, o fruto da gratidão. Aí de novo eu pergunto para você, que fruto você tem produzido? Teu fruto é o fruto da gratidão? O teu fruto é o fruto da obediência? Você tem obedecido a Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Ele fala que vai entrar no céu aquele que fazer a vontade de Deus, aquele que for obediente a Deus, este é que entrará nos céus. Aquele que passou pela experiência da regeneração, aquele que nasceu de novo. Jesus disse isso para Nicodemos. Ele disse que Nicodemos só poderia ver e entrar no reino dos céus se ele nascesse de novo. Então é crucial, é necessário, é importantíssimo que nós nasçamos de novo, porque somente nascendo de novo é que iremos produzir os frutos, e dos frutos está o fruto da obediência. É quando eu faço a vontade de Deus, quando eu cumpro a vontade de Deus.
eu não posso ser crente de aparência. Eu não posso ser um crente na aparência e até mesmo em obras. Às vezes estou fazendo até determinadas coisas boas, mas isso é aparente, porque Jesus aqui ele está de fato falando acerca disso, porque algumas pessoas disseram para ele assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Aí Jesus diz para eles assim: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, as atitudes ou o fruto ou os frutos revelam de fato quem somos. Às vezes eu posso até estar fazendo determinadas coisas boas, mas a obediência não está presente na minha vida, como aconteceu com o rei Saul. O rei Saul era um crente na aparência. Quando Deus o mandou lá matar os amalequitas, o rei Amaleque e os amalequitas, ele não obedeceu completamente, totalmente. A obediência dele foi em parte. Quando ele aguardava Samuel para sacrificar, ele, movido pela impaciência, ele desobedeceu. Ele mesmo foi lá e sacrificou. Ele não podia, como rei, oferecer sacrifício a Deus. Quem fazia isto era o sacerdote, era o profeta, não era a função de Saul. No entanto, ele desobedeceu a Deus. E quando Samuel chega no local, Samuel repreende Saul, dizendo lá o que está em 1 Samuel 15, 22. Diz lá o texto: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras de carneiros. Ele julgava estar fazendo algo bom quando ele estava oferecendo a Deus sacrifício. E às vezes nós estamos também sacrificando a Deus, oferecendo a Deus sacrifício, mas em desobediência. E o prazer de Deus não está em que façamos coisas para Ele apenas. É bom, é necessário que nós façamos obras, realizemos coisas para Deus, mas Deus ele quer acima de tudo a minha obediência a Ele, já que Ele se tornou de cada um de nós o Senhor, e se Ele é Senhor, nós devemos obedecê-lo. E nós não podemos também chamar Deus de Senhor, Senhor, sem obediência. Isto é mera aparência, e às vezes nós caímos nesse erro. Estamos hoje declarando que nós amamos a Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, cantamos muitas vezes, mas as nossas atitudes demonstram o contrário. Os frutos revelam quem somos. E na verdade o que Deus espera do meu e do seu coração é a obediência. É que nós tenhamos um coração obediente em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que agrada a Deus. Mas aí você vai me perguntar: mas pastor, como que eu posso conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Como que é revelada a vontade de Deus para mim, para que eu obedeça a vontade de Deus? Acredito que todos nós aqui do auditório sabemos. Primeira coisa pela qual nós vamos conhecer a vontade de Deus é através da sua palavra escrita. Esse livro que Ele deixou para nós. Aqui está expresso qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aqui está o que eu e você precisamos fazer, que vai agradar a Deus, né? Então a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é para nós a nossa regra áurea de fé. Ela é o padrão de obediência nossa para com Deus. Se eu examino a Escritura, se eu busco na Escritura conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para obedecer,
eu estou expressando, eu estou revelando esse fruto da obediência. Então é através da palavra de Deus. Interessante que o Salmo 119, todo salmo vai falar da excelência, né, da lei divina. Do versículo 1 ao versículo 4, nos é apresentado lá no Salmo 119, né, a felicidade daqueles que andam na lei do Senhor. Como é que começa lá o Salmo? Salmo 119. Abra a tua Bíblia lá correndo. Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, né? Salmo 119. Ele começa assim dizendo, né? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ou seja, ele começa a mostrar até o versículo 4 para nós, né? E é feliz aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que procura obedecer a lei de Deus. No verso 9 ele vai falar aos jovens. Ele pergunta assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o texto mesmo responde dizendo: observando segundo a tua palavra. No verso 11, no versículo 11, o salmista, ele diz para nós assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então o salmista aqui dizia: eu procuro observar a palavra, ler a palavra e guardar a palavra no meu coração, para que eu não peque, para que eu não faça algo contrário, para que eu não faça aquilo que eu quero que contraria a tua palavra. Então eu guardo a tua palavra no meu coração. No verso 105 do Salmo 119, ele vai dizer assim para nós, que a palavra de Deus, ela é lâmpada e ela é luz. Não é isso que está aí? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela clareia, ela mostra para mim, ela aponta para mim o caminho que eu devo andar. Ela me orienta para que eu desvie de determinado buraco, né? Que eu veja por onde eu estou caminhando, onde eu estou andando. Ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina, ela mostra, ela revela o caminho que eu devo andar, né? Do 59 ao 60, ainda o Salmo 119, tudo isso falando da palavra de Deus, queridos, como meio pelo qual nós podemos conhecer a vontade de Deus. O Salmo 119 ainda, o verso 59 e 60, ele diz assim: olha, considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Então veja o cuidado do salmista aqui em guardar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Será que nós também temos tido esse cuidado? Será que nós também temos amado a palavra de Deus? Será que nós temos obedecido a palavra de Deus? Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, a Bíblia, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou apenas chamando o Senhor Jesus de Senhor, Senhor, mas eu estou também agindo, reconhecendo nas minhas atitudes de obediência à palavra de Deus, que Ele verdadeiramente é o Senhor da minha vida. Ele é o Salvador da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Outro meio pelo qual nós também podemos conhecer a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro do cristão. O Espírito Santo que veio para habitar dentro de nós. No momento que nós nascemos novo, no momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Ele é o Paráclito de Deus, né? Ele é o Paráclito de Deus, Ele é o Mestre, Ele é o Guia, Ele é o Intercessor, Ele é o Cuidador, né? Ele é como Jesus, Ele é o outro Jesus.
Jesus não disse para os discípulos que estaria com eles todos os dias até a consumação do século? Como que Jesus se faz presente com cada um de nós hoje, através do Espírito Santo? E aquilo que Jesus fazia com os discípulos, que era ensinar, que era guiar, que era orientar, né, que era ser mestre deles, o Espírito Santo de Deus hoje também está em nós para nos ajudar, né, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho de Deus, para nos revelar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a fim de que nós obedeçamos a vontade de Deus. Lá em João 14, versículo 26, Jesus diz assim lá em João 14, 26: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele tem este papel de nos ensinar, de revelar, de falar ao meu, ao teu coração, aquilo que Deus tem para cada um de nós, para revelar a sua vontade. E quando Ele nos revela, quando Ele fala, quando Ele nos ensina, nós temos que ouvir a sua voz. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Ele escreve as cartas, Jesus escreve as cartas às 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, nos primeiros capítulos, em cada fechamento de cada carta, era dito o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem escutado a voz do Espírito Santo dentro de você, querido? Você tem obedecido à voz do Espírito Santo de Deus? Quando eu obedeço à voz do Espírito Santo de Deus, eu estou verdadeiramente revelando que eu tenho produzido o fruto da obediência, né? Que eu fui transformado, que eu fui regenerado. Mas é tão tremendo que o Espírito Santo, ele não somente revela a vontade de Deus dentro de nós, mas ele também revela a vontade de Deus no mundo. Como que ele faz isso? É através da pregação. Ele procura convencer as pessoas pela minha e pela sua pregação. Aí é Ele me usando, Ele usando a nossa vida para falar ao coração daqueles que não têm Jesus. E aí então o Espírito Santo, ele vai agir convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, 8, né? Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja como que Deus fala. Olha Deus dizendo para nós, igreja, e Deus dizendo para o mundo o que Ele quer, né? Qual é a sua vontade, o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que o mundo faça. E aí quando eu vou para a palavra de Deus, eu tenho muitos textos que vai me apresentar a vontade de Deus de forma prática. Poderíamos ficar aqui a noite toda, porque a vontade de Deus, ela é expressa do Velho Testamento ao Novo Testamento. E nós não teríamos aqui tempo para dizer tudo aquilo que a Bíblia fala como sendo a vontade de Deus. Mas eu quero citar para vocês aqui alguns textos que nos é apresentado como sendo a vontade de Deus de forma prática, ou seja, o que Ele deseja de nós. Primeira coisa, lá em João 6, 29. João 6, 29, o versículo 29, perguntaram para Jesus, né, quais eram as obras de Deus. O que era a obra de Deus? Porque Jesus estava dizendo para os judeus que eles deveriam fazer as obras de Deus. E eles perguntam, e no verso 29 Jesus vai responder. Jesus responde para os judeus, dizendo o que era a obra de Deus. E o que ele fala aí nesse texto? O verso 6, 29. O 28 fala: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde:
A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado, ou seja, nele, Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para nós e para o mundo é que nós e o mundo creiamos no Filho de Deus e em Deus. Esta é uma das vontades de Deus para nós. Ele confirma isso em João 14:1, quando ele fala assim: crede em Deus, crede também em mim. Aí ele vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, depois virei para levar-vos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele começa dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Então, uma das vontades de Deus para nós, de forma prática, é que nós creiamos em Jesus e em Deus. Outro texto que nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida, está lá em Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 40, onde Jesus, ele vai resumir todos os mandamentos de Deus em apenas 2. Ele vai dizer: o primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro, que é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu pergunto para nós temos cumprido esses 2 mandamentos? Você tem cumprido esses 2 mandamentos? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Com toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força? E você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Você tem cumprido esse mandamento de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós amemos o próximo, que nós amemos a Ele e amemos também o nosso próximo. Isto resume toda a lei. Se eu cumprir esses 2 mandamentos, estou cumprindo toda a lei de Deus, né? Quando você pega os 10 mandamentos, está lá implícito isto, né? O primeiro versículo dos 10 mandamentos fala do meu relacionamento com Deus, e o 6, o último, fala do meu relacionamento com o meu próximo. Às vezes nós nos pegamos nestas coisas básicas da Bíblia. Às vezes nos falta esse amor. E é interessante que Jesus, quando ele fala desse amor, ele ilustra lá em Mateus capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, o versículo 43. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Está dentro do Sermão da Montanha, né? Ele fala do amor ao próximo. No 43 ele fala assim: olha, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O Velho Testamento dizia isso. Agora Jesus, no Novo, no tempo da graça, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, agora, quem está dizendo sou eu. Não é mais Moisés. Moisés passou, a lei passou. Agora quem está falando sou eu, Jesus, a graça. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque o Pai ama todos. O Pai não ama apenas os bons, os justos. O Pai ama também os maus e os injustos. E quando Ele fala do próximo, o próximo a mim pode ser o inimigo. Aí eu vou dizer: não, então, nessa condição, Deus, eu não vou amar esse que está do meu lado, porque eu detesto esse cara, eu detesto essa pessoa, ele é o meu inimigo. Mas quando o texto fala amar o teu próximo como a ti mesmo, o próximo é aquele
que está do meu lado. Aí onde você está é quem está do teu lado. Talvez quem está do teu lado seja amigo. Seja um irmão querido, um irmão abençoado, né? Seja talvez a tua esposa, o teu esposo, a tua filha, o teu filho, o teu pai, a tua mãe. Aqui na igreja é esse. Mas quando você vai para o seu trabalho, amanhã na segunda-feira, talvez o teu próximo seja alguém que você não consiga amar, ou que você não queira amar. Lá onde você mora, o teu próximo é o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Talvez não seja ele para você um amigo. Mas como o texto está dizendo, eu tenho que amar esse próximo. E não apenas amar, o texto fala que eu tenho que orar por ele. Eu tenho que manifestar esse meu amor através de atitudes práticas. Este é o grande desafio de Deus para você e para mim, como regenerados, como quem nasceu de novo. Esse é o grande desafio de Deus para nós. Não é simplesmente eu num culto de louvor e adoração, ou quando eu oro dizer: Senhor, Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amo, Tu és o meu dono, a minha vida é Tua. Mas na prática isso não é verdade. Na prática a minha atitude expressa outra coisa. Expressa que eu continuo sendo ainda árvore má. E como árvore má eu vou produzir maus frutos. O texto fala, não pode, é impossível a árvore boa produzir maus frutos. E a árvore má produzir bons, ou vice-versa. É impossível isso acontecer. A árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má vai produzir maus frutos. Aí é onde eu preciso me analisar. Por isso que ele fala: pelos frutos vos conhecereis. Nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, e nós também podemos nos conhecer pelo que nós estamos produzindo. A forma, a conduta pela qual eu estou tendo perante Deus e perante as pessoas revela como que eu estou. E aí, quando eu faço uma reflexão e percebo que eu não experimentei ainda a regeneração, eu preciso, como Jesus disse a Nicodemos, um religioso, alguém que conhecia a letra, conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, mas não praticava. Jesus disse para ele: Nicodemos, em verdade te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Como Jesus mesmo disse aqui, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que obedece a Deus, obedece à vontade de Deus, obedece à palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que eu preciso crer em Deus, crer no Filho, que eu preciso amar a Deus, amar o próximo, que eu preciso perdoar, entendendo que o perdão está ligado ao perdão de Deus a nós. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele vai dizer no fechamento da oração: se eu não perdoar os meus devedores, tampouco o Pai perdoará também as minhas dívidas, as minhas ofensas. É recíproco. Se eu não perdoo as pessoas que me ofendem, eu não posso pedir a Deus que perdoe a mim que o ofendi. Se Deus me perdoa, eu preciso também perdoar. Eu preciso liberar o perdão. O perdão está ligado ao perdão de Deus a nós. Mateus 6, verso 14 e 15. Lá em Lucas capítulo 17, do 3 ao 4, Jesus vai contar a parábola do servo inútil. E ele conta essa parábola dentro do contexto onde ele fala: se o teu irmão vier 7 vezes no dia te pedir perdão, perdoa-lhes. Aí os discípulos falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque o discípulo entendeu que para liberar perdão, ele deveria ter muita fé. E aí Jesus vai dizer: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: passe para lá, e ele vai passar. Aí então ele conta a parábola mostrando que
qual é o servo, qual é o senhor que tendo um servo, quando esse senhor chegar do campo, esse servo, primeiramente vai comer, porque veio do campo trabalhando, ou será que ele não vai servir o seu senhor? E depois de servir ao Senhor, ele vai dizer, olha lá, vamos ler o texto. E fugiu aqui o final do texto. Lá em Lucas 17. Lucas 17. Ele diz, porventura terá de agradecer o servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. O Senhor deveria... Vamos ler a partir do versículo de número 4. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, venha já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepares minha ceia, singe-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado. O Senhor agradeceu o servo. Ele pergunta, será que o Senhor tinha que agradecer o servo, porque o servo fez aquilo que o Senhor ordenou? Ele vai dizer no verso 9, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É o que acontece comigo e com você em relação a Jesus o Senhor. É dever do servo fazer a vontade do Senhor. Eu não tenho que me vangloriar em estar fazendo aquilo que o Senhor me manda fazer, porque na verdade é dever meu e seu como servo do Senhor obedecer e ainda dizer, sou servo inútil, porque eu só faço aquilo que me é ordenado a fazer, né? E ele diz isso dentro do contexto do perdão para mostrar para você que o perdão não é questão de fé. Não se perdoa quando é um crentarrão, uma pessoa super, hiper espiritual. Independentemente do teu grau, do teu tempo de conversão com Deus, vida com Deus, você tem que obedecer. Não é questão de fé, não é questão de experiência espiritual religiosa, é questão de obediência. Assim como também amar. Amar não é questão de querer, de sentir que você deva amar o teu irmão. Não, é questão de obediência. Primeiro eu obedeço, depois eu sinto. O sentimento vem depois da obediência. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Isso dentro do contexto de Jesus como Senhor. São mandamentos que eu preciso obedecer. Amar, perdoar, orar. A oração é vista por Jesus em Lucas 18:1 como um dever, como uma obrigação. Quando eu não oro, eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Porque a ordem de Deus é que nós devemos orar. Deus nos manda orar. E Ele nos manda orar para o nosso próprio bem. É para que nós sejamos abençoados. E nós muitas vezes desobedecemos a Deus na oração. Nós não oramos. Você sabia que a oração é um mandamento de Deus para nós? Quando você não ora, você está desobedecendo a Deus. Eu não tenho vida de oração. E estou chamando Deus de Senhor, 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 Senhor. Você está em desobediência, você não está orando. Você não tem orado. Jesus, ele conta a parábola lá no Lucas 18:1 sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, versículo difícil de decorar. O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 17? Quem sabe de cor? Orai sem cessar. E o verbo orar está no imperativo. Ele não está pedindo, por favor, ore sem cessar. Não, ele está dizendo, você tem que orar. Me obedeça, igreja. Ore. Tenha vida de oração. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns textos que expressam qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes nessas coisas básicas,
a gente está desobedecendo. Aí nós estamos incorrendo naquele erro que Jesus lá vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus. Ou seja, aquele que obedece, aquele que é obediente, aquele que está produzindo hoje o fruto da obediência, aquele que está produzindo hoje o fruto da gratidão, da adoração, do louvor. Eu estava lá dentro, lá, escutando antes de chegar aqui, sentindo uma atmosfera de adoração, de louvor. Quando eu subi aqui, eu senti isso também na última música. E foi comprovado com o derramar da presença de Deus nas palmas da igreja. Achei que vocês não iam parar de aplaudir, não. Por quê? Porque vocês estavam de fato adorando ao Senhor. Né? A gente não diz às vezes, as palmas louvam ao Senhor. A igreja estava agradecendo, adorando a Deus. É isso que Deus quer de nós. Mas Ele quer também obediência. Obediência aos seus mandamentos. Ele nos manda ser cheio do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, que é muita coisa. Ser cheio do Espírito Santo, né? Ele fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. O encher aí está no imperativo também. É um mandamento, é uma ordem de Deus para cada um de nós. Ser cheio. Pergunto para você e para mim nessa noite: nós, eu e você, estamos cheios do Espírito Santo? Você tem procurado estar cheio do Espírito Santo? Você tem procurado viver uma vida cheia do Espírito Santo? Buscar a santificação, ser santo, não deixar de congregar, amar a casa de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai dizer: olha, não deixe as vossas congregações, não deixe de congregar como é costume de alguns. Algumas pessoas têm o costume de não congregar. Congregar fala de estar num lugar, de estar na casa de Deus. Fazer como Josafá hoje pela manhã aqui na igreja, nós estávamos falando da experiência do rei Josafá, quando ele soube que vinham nações contra o seu reino. A Bíblia diz que ele teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e ele levou o povo para a casa de Deus. Este lugar é lugar de oração, é lugar de comunhão. Nós temos que amar esse lugar. Eu tenho como salmista no Salmo 84 dizer: ó, quão amáveis são, ó Deus, os seus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece por esse lugar. Eu não aguentava mais expectativa de chegar a hora do culto hoje para estar aqui. Nós temos que ter vontade, desejo, saudade da casa de Deus. A ponto de ficar deprimido, como ficou lá o salmista. No Salmo 42, o salmista certamente estava passando por uma depressão, porque por alguma razão, talvez enfermidade, isso o impedia de estar na casa de Deus. E a alma dele se abateu. Nós não vemos isso hoje acontecer com as pessoas. As pessoas não sentem vontade, não sentem falta do culto. Isso é triste. Que a Bíblia nos manda congregar. A Bíblia nos manda estar nesse lugar, na casa do Senhor, para aprender do seu santo templo, para contemplar a formosura de Deus, para estar com os irmãos. A Bíblia nos manda. E o que nós temos feito hoje? Deixado de congregar. A Bíblia nos manda pregar o Evangelho. A Bíblia nos manda ser um adorador, adorar a Deus em espírito e em verdade. Há muitos mandamentos de Deus na sua palavra. Eu trouxe aqui apenas alguns. E quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra, fazemos a sua vontade, como resultado da nossa obediência, como diz o versículo 21, nós vamos entrar no reino de Deus. Outro resultado da obediência: os que obedecem a Deus são inabaláveis. Diz o texto lá de 1 João 2,17: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né?
A Bíblia fala daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que edificou a sua casa sobre a rocha é a parábola que ele vai contar logo após essa passagem, mostrando que quando eu obedeço a Deus, eu ouço a palavra e obedeço a Deus, é como se eu estivesse edificando uma casa sobre a rocha. Ao passo que quando eu ouço a palavra e não obedeço a Deus, é como se eu estivesse edificando uma casa sobre areia. Onde você tem edificado a tua vida? A tua vida está sobre uma rocha ou a tua vida está sobre areia? Aquele que obedece a Deus, ele é inabalável. Ele permanece para sempre. As lutas, as tribulações vêm, ele se mantém firme, de pé. Ele não cai. Amém? Outro resultado da obediência, os que obedecem a Deus, glorificam a Deus, né? Deus é glorificado através da vida daquele que é obediente. Os que obedecem a Deus são irrepreensíveis, ou seja, não merecem repreensão, porque são corretos, faz o que é certo, faz o que é direito, faz o que é justo. Então são frutos da obediência. E eu pergunto para você nessa noite: quantos aqui nessa noite querem colher esses frutos na sua vida? De entrar no reino dos céus, ser inabalável, ser irrepreensível, glorificar a Deus. Então, se você deseja isso, meu querido, entre hoje em aliança com Deus. Busque obedecer a Deus nas áreas que eu citei aqui e outras que o Espírito Santo de Deus está falando agora ao teu coração. E se você não tem obedecido, se disponha hoje a consertar a tua vida, a colocar a tua vida no altar de Deus, para que assim você possa tomar posse da bênção de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus são para aqueles que obedecem a Deus. Amém? Vamos ficar.